A madrugada de junho de 1992 trouxe para o Rio de Janeiro mais um capítulo de uma guerra que se arrastava pelas vielas estreitas dos morros cariocas. Um sargento do Batalhão de Operações Policiais Especiais havia sido executado com um tiro na cabeça no Morro da Mineira, região central da cidade, durante uma ação policial destinada a conter mais uma guerra entre facções criminosas que disputavam território e rotas de narcotráfico. A execução sumária de um integrante do BOPE, unidade de elite criada em 1978 para enfrentar situações de extremo risco e resgates de reféns, revelava algo que as autoridades públicas tentavam negar há anos. O crime organizado não apenas havia se consolidado territorialmente nas favelas cariocas, mas possuía armamento pesado, estruturas defensivas sofisticadas e capacidade tática para enfrentar as forças de segurança do Estado em combate aberto. A morte daquele policial não foi apenas mais uma estatística na crescente espiral de violência que consumia o Rio de Janeiro, mas o ponto de ruptura que forçaria a polícia a repensar fundamentalmente sua forma de atuar em territórios dominados pelo narcotráfico. O comando do BOPE foi substituído. O tenente-coronel Wilton assumiu a unidade com uma ordem clara e uma resposta que ecoaria pelos anos seguintes no combate urbano brasileiro. Havia chegado a hora de criar uma ferramenta que permitisse aos policiais penetrar em áreas conflagradas sem sofrer o massacre que ocorria sempre que viaturas comuns tentavam subir os morros. A solução viria de uma adaptação improvável, de um veículo que jamais fora projetado para combate, mas que se tornaria o símbolo mais reconhecível do enfrentamento ao crime organizado no Brasil. A história do Caveirão, como ficaria conhecido popularmente, é também a história da transformação do policiamento urbano em território nacional, da escalada armamentista entre Estado e crime organizado e das contradições profundas de uma sociedade que via seus cidadãos mais pobres viverem sob dois tipos distintos de autoridade, ambas exercidas pela força das armas. Antes de continuarmos essa jornada, faça parte do nosso canal. Inscreva-se e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma história incrível que preparamos para você. Para compreender o surgimento do Caveirão, é preciso retroceder à década de 1980, quando o Rio de Janeiro se transformava em laboratório de políticas de segurança pública contraditórias e, em muitos aspectos, desastrosas. Em 1983, Leonel Brizola assumiu o governo do estado do Rio de Janeiro com uma proposta radical para os padrões da época. Marcado pela experiência da ditadura militar, período em que a polícia fora instrumento de repressão política, Brizola declarava que sua polícia jamais iria abrir portas de barraco a butinaço. A frase, que se tornaria emblemática, resumia uma visão de que a violência policial contra comunidades pobres deveria ser contida, e que educação e programas sociais seriam mais eficientes que operações de segurança no combate à criminalidade. Durante seu primeiro mandato, entre 1983 e 1986, Brizola efetivamente restringiu as operações policiais em favelas, construiu os Centros Integrados de Educação Pública, os famosos CIEPs, e apostou na inclusão social como mecanismo de prevenção ao crime. A intenção era nobre, fundamentada em princípios democráticos e em respeito aos direitos humanos das populações faveladas, historicamente tratadas com brutalidade pelas forças de segurança. Entretanto, a realidade do tráfico de drogas seguia uma dinâmica própria, alheia às boas intenções governamentais. Na ausência de presença policial regular, as favelas cariocas se tornaram territórios nos quais o poder paralelo do tráfico se consolidou de maneira irreversível. O Comando Vermelho, facção criminosa nascida no sistema prisional durante a ditadura militar, cresceu exponencialmente durante os anos 80. A organização não apenas controlava o comércio de drogas nas comunidades,
mas estabelecia suas próprias regras de convivência social, oferecia assistencialismo aos moradores e impunha sua lei através da violência extrema contra delatores e rivais. Os CIEPs, construídos com recursos públicos para educar crianças e jovens das favelas, foram, em muitos casos, dominados pelo tráfico e transformados em bases operacionais. A proibição de operações policiais ostensivas, longe de trazer paz às comunidades, criou santuários para organizações criminosas que se armavam com fuzis de guerra, granadas e até mesmo armamento antiaéreo. Quando Brizola deixou o governo em 1986, seu sucessor, Wellington Moreira Franco, herdou uma situação de segurança pública deteriorada. A taxa de homicídios, que era de 30,9 por 100 mil habitantes quando Franco assumiu, demonstrava a extensão da crise. O novo governador prometeu resolver o problema da violência em 6 meses e retomou a política do que chamavam de pé na porta, caracterizada por operações policiais truculentas em favelas. O resultado foi catastrófico. A polícia, estruturada e equipada da mesma forma que antes do governo Brizola, encontrou um crime organizado muito mais poderoso, melhor armado e profundamente enraizado territorialmente. Brizola retornou ao governo em 1991, no que seria seu segundo mandato, encontrando uma situação ainda mais complexa que a anterior. A taxa de homicídios havia chegado a 39,1 mortes por 100 mil habitantes, demonstrando que nem a ausência, nem a presença ostensiva da polícia haviam resolvido o problema estrutural da violência urbana. O governador manteve sua postura contrária a operações massivas em favelas, mas a realidade do crime organizado tornava cada vez mais difícil sustentar essa política. Foi nesse contexto político e operacional complexo que o episódio do Morro da Mineira em junho de 1992 ocorreu, marcando o ponto de inflexão na estratégia de segurança pública do Rio de Janeiro. O assassinato do sargento do BOPE não foi um incidente isolado, mas símbolo da vulnerabilidade das forças de segurança em territórios onde traficantes haviam se organizado taticamente para resistir a incursões policiais. Os criminosos ocupavam pontos altos do morro, possuíam visão privilegiada de todas as vias de acesso e podiam direcionar fogo concentrado contra qualquer viatura que tentasse subir as ruas íngremes. Policiais que abandonavam seus veículos para buscar abrigo tornavam-se alvos fáceis para atiradores posicionados estrategicamente. O tenente-coronel Wilton, ao assumir o comando do BOPE após a morte do sargento, tomou decisão que transformaria para sempre a dinâmica do policiamento em favelas. Ele exigiu que o batalhão de choque da Polícia Militar cedesse ao BOPE um veículo blindado de controle de distúrbios civis chamado Paladino. O Paladino era um blindado pesado, originalmente projetado para conter manifestações e tumultos urbanos, equipado com canhões de água e preparado para resistir a pedras, coquetéis Molotov e outras formas de agressão típicas de controle de multidões. Não havia sido concebido para a guerra urbana contra adversários armados com fuzis e granadas, mas representava a única opção de blindagem disponível para a polícia carioca naquele momento. Após trâmites burocráticos entre o batalhão de choque e o BOPE, o veículo foi finalmente transferido para a Unidade de Operações Especiais. A primeira missão de combate do Paladino ocorreria semanas depois, ironicamente, no mesmo local onde o sargento havia sido morto. O Morro da Mineira seria novamente o teatro de uma operação que testaria a viabilidade do uso de blindados em incursões policiais em favelas. A equipe do BOPE foi organizada com o Paladino à frente, transportando 12 policiais, seguido pelo tenente-coronel Wilton em um Opala preto característico do batalhão e diversas outras viaturas com o restante da tropa. A estratégia previa que o blindado avançasse pela entrada principal, enquanto outras equipes flanqueassem os traficantes, entrando por acessos laterais. Quando o Paladino surgiu na entrada da favela,
um ataque infernal se iniciou. Tiros de fuzil, explosões de granadas, um volume de fogo que normalmente forçaria os policiais a abandonar imediatamente suas viaturas e buscar qualquer abrigo disponível. Mas desta vez, protegidos pela blindagem do Paladino, os policiais puderam avançar sob fogo pesado. A contenção dos criminosos estava se tornando organizada. Traficantes dominavam pontos de observação estratégicos no morro e empregavam armamento de longo alcance para impedir a progressão policial no terreno. O Paladino, apesar de sua blindagem, não era invulnerável. Durante a subida, o veículo foi atingido repetidamente e sofreu danos que o forçaram a parar. A porta traseira se abriu e os policiais do BOPE desembarcaram, usando o blindado como abrigo enquanto progrediam a pé pelo terreno. Outras equipes que haviam avançado por acessos laterais, beneficiadas pela atenção que os traficantes direcionavam ao blindado, conseguiram flanquear as posições inimigas com mais facilidade que o normal. O domínio dos pontos estratégicos do Morro da Mineira pelo BOPE só foi alcançado ao amanhecer. Os traficantes, entretanto, haviam tido tempo suficiente para fugir pelas centenas de acessos do complexo de favelas São Carlos, ou esconder suas armas e se misturar à população local. A população, após anos de ausência policial durante o primeiro governo Brizola, havia se acostumado a viver sob as leis do tráfico, colaborando por parentesco, assistencialismo ou simples intimidação. Durante a madrugada, sem uma viatura de reboque capaz de suportar o peso do Paladino danificado, os policiais do BOPE empurraram manualmente o blindado até um campo de futebol próximo, onde serviu como posto de comando ao longo do dia. A imagem imponente do Paladino sobre a favela repercutiu intensamente na mídia e levantou questionamentos políticos sobre o uso de blindados em operações policiais em comunidades carentes. A controvérsia era inevitável. Para setores da sociedade e organizações de direitos humanos, o emprego de veículos militares em favelas representava militarização excessiva do policiamento e ameaça aos moradores. Para a polícia, especialmente para aqueles que arriscavam suas vidas, nas incursões, o blindado era a ferramenta essencial de sobrevivência. O Paladino, após reparos feitos ainda no Morro da Mineira, foi levado de volta ao pátio do batalhão de choque para descanso final. A ideia do uso de blindados em operações policiais nas favelas do Rio de Janeiro foi aparentemente enterrada durante o segundo governo Brizola, prevalecendo a visão de que tais veículos eram inadequados para policiamento em áreas residenciais. Entretanto, a semente havia sido plantada. A experiência do Morro da Mineira demonstrara que blindados permitiam aos policiais penetrar em áreas conflagradas sob intenso fogo inimigo, protegendo suas vidas e alterando a dinâmica tática do confronto. Nos anos seguintes, a violência urbana no Rio de Janeiro continuaria sua escalada. O tráfico de drogas se consolidava como poder paralelo cada vez mais sofisticado, controlando territórios extensos, impondo suas próprias leis e desafiando abertamente a autoridade do Estado. Policiais continuavam morrendo em operações, muitas vezes emboscados ao tentar entrar em favelas com viaturas comuns que não ofereciam proteção contra o armamento pesado dos traficantes. Em 1999, quando o coronel Wilton assumiu o Estado-Maior-Geral da Polícia Militar do Rio de Janeiro, ele colocou novamente em pauta a questão do uso de veículos blindados de transporte de pessoal. Durante reunião da Secretaria de Segurança Pública do Estado, com a Secretaria Nacional de Segurança Pública, surgiu a oportunidade de desenvolver um veículo blindado específico para as necessidades do policiamento em favelas. A ideia era criar um veículo que não fosse um carro de combate ofensivo, mas um veículo de apoio e transporte que permitisse aos policiais chegar com segurança aos locais de confronto, desembarcar protegidos e resgatar feridos sob fogo inimigo. O projeto ganhou forma ao longo dos anos seguintes.
A solução encontrada foi adaptar veículos de transporte de valores, os carros fortes que empresas de segurança privada utilizavam para movimentar dinheiro. Esses veículos já possuíam blindagem de nível considerável contra armas de fogo e podiam ser modificados para transportar policiais em vez de valores. O chassi escolhido foi o de caminhões robustos, inicialmente modelos Volkswagen e posteriormente Ford, capazes de suportar o peso adicional da blindagem e de transportar uma equipe significativa de operadores. A primeira geração do que viria a ser chamado de Caveirão foi desenvolvida e entregue ao BOP em 2001. O veículo número de série 51-0001 marcava o início de uma nova era no policiamento urbano brasileiro. O veículo era um carro forte adaptado, pesando aproximadamente 8 toneladas e capaz de acomodar até 11 policiais em seu interior. Foi pintado de preto, cor padrão dos uniformes do BOP, com a intenção tática de dificultar que inimigos visualizassem os policiais desembarcados ao redor da viatura durante operações noturnas. Na lateral do blindado foi aplicado o símbolo característico do BOP, a faca na caveira, emblema que representava a vitória sobre a morte e que daria ao veículo seu apelido popular. A população carioca rapidamente passou a chamar o blindado de Caveirão, nome que transcendeu a informalidade e se tornou designação oficial do veículo nas comunicações policiais e na mídia. O sucesso operacional do primeiro Caveirão veio rapidamente. Locais que a polícia tinha dificuldades extremas para incursionar passaram a ser patrulhados com frequência significativamente maior. O veículo blindado permitia que equipes policiais chegassem até o coração de áreas conflagradas, desembarcassem protegidas pelo abrigo que o blindado oferecia e estabelecessem controle territorial temporário. O Caveirão também se mostrou essencial para o resgate de policiais feridos, permitindo evacuações médicas sob fogo intenso, que antes resultariam em mortes por impossibilidade de socorro. A redução de mortalidade entre policiais foi documentada pela Secretaria de Segurança Pública. Estimativas indicavam que o uso dos veículos blindados reduziu pela metade o número de mortes entre os policiais nas operações contra narcotraficantes, dado que justificava a expansão da frota desses veículos. O sucesso operacional do Caveirão resultou no aumento de encomendas. A Polícia Militar do Rio de Janeiro rapidamente ampliou sua frota, chegando a 12 veículos destinados a diversas unidades da corporação. A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro também adquiriu blindados para suas operações. Forças policiais de outros estados brasileiros, observando os resultados obtidos no Rio de Janeiro, começaram a encomendar veículos similares. Minas Gerais, São Paulo, Pernambuco e outros estados desenvolveram suas próprias versões de blindados policiais, muitos deles adaptados de carros fortes ou desenvolvidos por empresas especializadas em blindagem. O Caveirão se tornava ícone do combate ao crime organizado no Brasil, símbolo do Estado, enfrentando o poder paralelo estabelecido nas comunidades carentes. Paralelamente ao sucesso operacional, surgiam as controvérsias que marcariam toda a história do veículo. Em março de 2006, a Anistia Internacional emitiu relatório condenando especificamente o uso de vans blindadas conhecidas como Caveirão. A organização declarava que as forças policiais brasileiras adotavam métodos violentos e repressivos que causavam violações dos direitos fundamentais de grande parte da população em base regular. O relatório da Anistia afirmava que implantar agressivamente o veículo de forma indiscriminada, visando comunidades inteiras, destacava a ineficácia do uso excessivo da força. Segundo a organização, o Caveirão era usado como ferramenta de intimidação que atingia não apenas criminosos, mas populações inteiras de favelas. Documentos de organizações de direitos humanos relatavam casos de operações em que veículos blindados
Entravam em comunidades com sirenes e alto-falantes anunciando a chegada da polícia, criando pânico entre moradores que frequentemente não conseguiam distinguir entre operações legítimas e incursões que resultavam em violações graves. Havia denúncias de execuções extrajudiciais, de cenas de crime falsificadas para incriminar vítimas inocentes apresentadas como traficantes mortos em confronto, de tortura e abusos durante operações que utilizavam os blindados. Um relatório de 2005 sobre execuções extrajudiciais, elaborado pela Escola de Direito da Universidade de Nova York, indicava que o BOP estava envolvido na morte de 4 adolescentes sob o pretexto de que eram traficantes resistindo à prisão, quando oficiais teriam falsificado a cena do crime para incriminar as vítimas. O debate sobre o Caveirão tornava-se emblema de discussão mais ampla sobre políticas de segurança pública no Brasil. De um lado, defensores das operações policiais argumentavam que o veículo era essencial para proteger a vida dos agentes da lei e que sem ele seria impossível enfrentar organizações criminosas armadas com fuzis de guerra, granadas e até mesmo metralhadoras antiaéreas. Do outro lado, críticos afirmavam que a militarização excessiva do policiamento, simbolizada pelo Caveirão, perpetuava ciclo de violência que vitimava principalmente populações pobres e negras das favelas, sem resolver as causas estruturais da criminalidade. A tecnologia do Caveirão evoluía continuamente. A segunda geração de veículos, introduzida em 2008, montada sobre chassi Ford 1722, trazia melhorias significativas. O peso aumentou para aproximadamente 10 toneladas e a capacidade de transporte foi ampliada para até 15 policiais, embora o espaço interno comportasse confortavelmente 13 operadores. A blindagem era de nível 3, constituída por chapas de aço balístico capaz de suportar disparos de armas com calibre .30, metralhadoras de apoio à infantaria que, em contextos militares, seriam capazes até mesmo de derrubar aeronaves de baixa altitude. Os vidros possuíam 56 milímetros de espessura, compostos por camadas de materiais extremamente resistentes, incluindo polivinil butiral, policarbonato e outras substâncias que absorviam o impacto de projéteis de alta velocidade. O veículo podia atingir velocidade máxima de 120 km por hora e era capaz de funcionar em aceleração máxima por 24 horas contínuas, resistindo a 3 milhões de quilômetros sem necessidade de manutenção significativa do sistema de refrigeração. A autonomia do tanque de combustível permitia percorrer 700 quilômetros sem reabastecimento. O motor de 6 cilindros desenvolvia 180 cavalos de potência, acoplado a câmbio manual de 6 marchas que oferecia torque necessário para subir as ruas íngremes dos morros cariocas, carregado com equipamento e pessoal. Inovações de conforto foram incorporadas para minimizar o estresse dos policiais durante operações prolongadas. Sistema de ar-condicionado e isolamento térmico tornavam suportável permanecer dentro do veículo fechado sob o sol escaldante do Rio de Janeiro, onde temperaturas podiam facilmente ultrapassar 40 graus Celsius. 20 seteiras, pequenas aberturas protegidas por portinholas blindadas, permitiam que os policiais efetuassem disparos do interior do veículo sem se expor ao fogo inimigo. O Caveirão vinha equipado com série de recursos para missões complexas, incluindo para-choques dianteiro e traseiro com porta-cambão utilizado em resgates, maca com protetor de pescoço para evacuação de feridos, 4 extintores de incêndio e sirene com megafone para comunicação com populações civis. Os pneus eram revestidos com substância especial à base de gel que impedia que fossem furados por pregos, cacos de vidro ou outros obstáculos que traficantes frequentemente espalhavam pelas ruas para imobilizar viaturas policiais. Em 2014, a Polícia do Rio de Janeiro incluiu em sua frota 8 novos caveirões,
sendo 4 destinados especificamente ao BOP. Esses veículos representavam nova evolução tecnológica. Equipados com freios ABS para maior controle em situações de emergência, transportavam 13 policiais e contavam com um sistema de ar-condicionado capaz de refrigerar o interior mesmo com o motor desligado, importante inovação de segurança caso o veículo fosse danificado durante a operação. Os pneus dessa geração, em caso de danos severos, eram capazes de permanecer em funcionamento por até 20 quilômetros, tempo suficiente para evacuar área de combate e buscar local seguro. O sistema de blindagem foi reforçado, oferecendo maior segurança à tripulação contra calibres cada vez mais pesados empregados pelo crime organizado. Um dos recursos mais inovadores era o sistema de desobstrução de vias, mecanismo hidráulico instalado na parte frontal do veículo, funcionando como para-choque móvel capaz de remover obstáculos físicos. Traficantes desenvolviam táticas defensivas cada vez mais elaboradas, construindo barricadas com veículos queimados, sacos de areia, entulho e até mesmo estruturas de concreto armado para impedir a progressão policial. O sistema de desobstrução permitia que o caveirão atravessasse essas barricadas, abrindo caminho para equipes policiais. Os novos blindados resistiam a explosões de minas terrestres improvisadas em seu casco inferior, proteção desenvolvida após traficantes começarem a empregar explosivos enterrados em pontos de passagem obrigatória das viaturas. A proteção cobria tiros de fuzis 7,62 mm e calibres maiores como 12,7 mm, o calibre .50, BMG, munição de metralhadora pesada empregada em contextos militares contra veículos blindados leves e aeronaves. O veículo era equipado com câmeras externas que permitiam aos policiais monitorar o ambiente ao redor sem necessidade de exposição visual direta, e sistema de supressão de incêndio no compartimento do motor, capaz de extinguir automaticamente focos de incêndio resultantes de danos em combate. O custo unitário desses caveirões avançados era de aproximadamente R$360 mil, segundo dados de 2008, valor que aumentaria consideravelmente nas gerações posteriores. Em 2013, durante a Feira Internacional de Segurança e Defesa, realizada no Rio de Janeiro, foi apresentado o Paramount Maverick, blindado sul-africano que representava evolução substancial em relação aos modelos anteriores. 8 unidades foram adquiridas inicialmente, sendo 4 destinadas ao BOP, 2 à Coordenadoria de Recursos Especiais da Polícia Civil e 2 ao Batalhão de Polícia de Choque. O Maverick era veículo projetado especificamente para a guerra urbana, não uma adaptação de carro forte. Pesava 13 toneladas e transportava até 12 policiais em configuração de combate. Sua blindagem era certificada para resistir a disparos de fuzis 7,62 mm, 12 mm e até mesmo calibre .50, além de explosões de minas terrestres e granadas. O chassi elevado e a suspensão reforçada permitiam operação em terrenos extremamente acidentados, típicos das favelas cariocas. O veículo possuía tração integral com reduzida e bloqueio de diferencial dianteiro, central e traseiro, capacidades off-road comparáveis a veículos militares táticos. Apesar dos ângulos de entrada de 27 graus e saída de 30 graus não serem excepcionais, a combinação de potência, tração e elevação do chassi tornavam o Maverick capaz de superar obstáculos que imobilizariam veículos comuns. O interior foi projetado exclusivamente para combate urbano. Havia usina de força interna, que podia funcionar independentemente do motor principal, alimentando o sistema de ar-condicionado, mesmo com veículo desligado, recurso tático vital durante operações prolongadas sob calor extremo. Sistema de extração de ar sugava a fumaça, gerada pela queima de pólvora dos disparos efetuados de dentro do veículo,
mantendo visibilidade e respirabilidade para a tripulação. Grades no piso impediam que policiais escorregassem em cápsulas ejetadas pelas armas durante tiroteios intensos, mas também serviam ao propósito macabro de evitar que escorregassem no sangue de companheiros feridos durante evacuações médicas sob fogo. O Maverick custava aproximadamente R$ 1,5 milhão por unidade, investimento justificado pelas capacidades táticas superiores que oferecia. Em 2020, o governo do estado do Rio de Janeiro iniciou o processo de renovação de frota, adquirindo 30 blindados da empresa Combat Armored Defense em investimento total de cerca de R$ 20 milhões, ao custo unitário de R$ 652.500. Os veículos começaram a ser entregues em março de 2022 e representavam um novo salto tecnológico. Equipados com blindagem nível 3 capaz de suportar tiros de fuzil, pneus com gel que continuavam operacionais mesmo perfurados, câmeras de última geração para vigilância tridimensional 60 graus, os novos caveirões eram mais ágeis e compactos que gerações anteriores. O modelo foi projetado para transportar 10 policiais militares distribuídos em posições estratégicas otimizadas para desembarque rápido. Entre as unidades adquiridas estavam 2 ambulâncias blindadas, o primeiro veículo desse tipo no país, destinadas ao Grupamento Especial de Salvamento e Ações de Resgate. Essas ambulâncias blindadas permitiam evacuação médica de feridos em zonas de combate ativo, capacidade que antes resultava em mortes evitáveis, quando policiais ou civis feridos não podiam ser removidos devido ao fogo intenso. Complementando a frota de caveirões, a Polícia Militar investiu R$ 81 milhões na aquisição de 513 veículos apelidados de caveirinhas ou blindadinhos, viaturas parcialmente blindadas nas partes lateral, dianteira e traseira, destinadas a patrulhamento no entorno de áreas conflagradas e em vias expressas. Esses veículos menores ofereciam mobilidade superior aos caveirões completos, permitindo resposta rápida a incidentes sem necessidade de mobilizar blindados pesados. Paralelamente à evolução tecnológica dos veículos, o BOP desenvolveu doutrina de emprego cada vez mais sofisticada. A Unidade de Engenharia e Demolição e Desativação foi criada para lidar com estruturas defensivas cada vez mais elaboradas construídas por traficantes, muros de contenção reforçados, bunkers de concreto armado, barricadas multicamadas e até mesmo armadilhas explosivas transformavam favelas em verdadeiros campos de batalha urbanos. A unidade recebeu equipamentos apelidados de Transformers Caveiras, compostos por pá mecânica com alcance de 6 metros capaz de remover objetos a uma altura de 5 metros. Equipada com rompedor hidráulico e cabine blindada com ar-condicionado para proteção do operador, trator esteira, capaz de transpor obstáculos grandes, projetado para transporte de tropas com guincho que levantava objetos pesados e retroescavadeira com martelo pneumático para demolição de estruturas de concreto. Somente em 2008, a Unidade de Engenharia e Demolição derrubou cerca de 75 muros de contenção, barricadas e bunkers de traficantes. A inspiração para essas táticas veio das Forças de Defesa de Israel, que desenvolveram engenharia de combate urbano durante décadas de operações em territórios palestinos densamente povoados. A adoção dessas técnicas demonstrava como o combate ao crime organizado no Rio de Janeiro havia transcendido o policiamento tradicional e se tornado forma de guerra urbana de baixa intensidade. O Caveirão desempenhou papel central em algumas das operações policiais mais significativas da história recente do Rio de Janeiro. Em novembro de 2010, o veículo foi protagonista das ações que resultaram na ocupação do complexo do Alemão, conjunto de 13 favelas que constituía um dos maiores redutos do Comando Vermelho.
A operação foi desencadeada após onda de violência sem precedentes, com narcotraficantes promovendo arrastões, queimando veículos e atacando instalações policiais em retaliação à política de implantação das unidades de polícia pacificadora. No dia 25 de novembro, 500 policiais do BOP, CORE, Força Nacional e outras unidades, apoiados por 6 blindados M100 e 13 da Marinha do Brasil, iniciaram a tomada da Vila Cruzeiro. A operação contou com caveirões do BOP, que avançaram pelas ruas estreitas sob fogo intenso de fuzis, granadas e até mesmo armas antiaéreas improvisadas. Moradores relataram o terror de acordar ao som de explosões e tiroteios, ver veículos blindados negros atravessando suas ruas, destruindo carros estacionados que bloqueavam a passagem, derrubando barricadas em chamas construídas por traficantes. Vídeos e fotografias capturaram cenas que pareciam extraídas de zonas de guerra, com dezenas de traficantes fugindo a pé e em motocicletas pela estrada de terra que conectava Vila Cruzeiro ao complexo do Alemão, perseguidos por fogo de fuzis disparados de helicópteros e de posições terrestres. A Vila Cruzeiro foi tomada em 26 de novembro, mas os traficantes haviam escapado para o complexo do Alemão, território ainda mais extenso e fortificado. Durante 3 dias, o complexo foi cercado por forças de segurança que incluíam polícia, militar através do BOP e batalhões convencionais, polícia civil através da CORE, Polícia Federal através do Comando de Operações Táticas e Exército Brasileiro através da Brigada de Paraquedistas. No dia 28 de novembro, às 8 horas da manhã, as forças conjugadas entraram no complexo do Alemão. Caveirões do BOP lideraram a incursão, seguidos pelos blindados M100 e 13 da Marinha, veículos com esteiras em vez de pneus que literalmente amassaram como papelão as barricadas de ferros e veículos transformados em obstáculos. A operação assumiu controle do território em menos de 2 horas, com resistência surpreendentemente menor que a esperada. 30 criminosos foram presos, dezenas de armas apreendidas e 10 toneladas de drogas confiscadas. Às 13 horas e 22 minutos, as bandeiras do Brasil e do Rio de Janeiro foram hasteadas no alto do teleférico do Morro do Alemão, imagem que se tornou símbolo da operação. Entretanto, o custo humano foi elevado. Ao menos 37 pessoas foram mortas nos dias anteriores e subsequentes à ocupação principal, incluindo civis atingidos durante os combates. Entre as vítimas estava a adolescente de 14 anos, atingida por tiro nas costas, enquanto estudava dentro de casa em frente ao computador. Segurança atingido na barriga, que tinha os bolsos cheios de convites para a festa de 1 ano do único filho. Pessoas carregadas por moradores, envoltas em lençóis e papelão pelas vielas, até a entrada da favela, porque a polícia não permitia a aproximação aos corpos. Organizações de direitos humanos documentaram denúncias de execuções extrajudiciais, tortura, invasões de domicílios sem mandado judicial, tratamento brutal de moradores durante buscas. Havia relatos de que traficantes teriam fugido em veículos da própria polícia, de que agentes teriam se apropriado de armas e drogas apreendidas, de que moradores que forneceram informações às forças de segurança teriam sido posteriormente executados quando traficantes retornaram. A ocupação do complexo do Alemão foi celebrada pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que, ao lado do governador Sérgio Cabral, declarou ter se emocionado ao assistir pela televisão a entrada da polícia como amiga da população. Lula afirmou que o povo viu as Forças Armadas servindo ao brasileiro, não para atacar ou bater no povo, mas para defendê-lo dos verdadeiros bandidos do país. A declaração refletia a narrativa oficial de que a operação libertara a população oprimida pelo tráfico, restaurando a autoridade do Estado sobre seu próprio território. Após a ocupação inicial,
O exército brasileiro permaneceu no Complexo do Alemão através das Operações Arcanjo realizadas entre 2010 e 2012, quando finalmente foi instalada a primeira unidade de polícia pacificadora no local. A experiência do Alemão seria replicada em outras favelas através do programa de UPPs, que pretendia estabelecer presença policial permanente em comunidades anteriormente dominadas pelo tráfico. Entretanto, a sustentabilidade dessas ocupações mostrou-se problemática. Sem investimentos sociais substanciais, sem desenvolvimento econômico que oferecesse alternativas ao tráfico, sem reforma estrutural das instituições de segurança pública, as UPPs gradualmente perderam efetividade. Muitas favelas que haviam sido pacificadas voltaram ao controle de facções criminosas nos anos seguintes, demonstrando que operações militares isoladas, por mais impressionantes que fossem, não resolveriam o problema estrutural da criminalidade urbana. O Caveirão continuou sendo empregado em operações policiais ao longo dos anos 2010 e 2020, sempre gerando debates acalorados. Defensores argumentavam que o veículo era ferramenta defensiva essencial, não ofensiva, destinada a proteger policiais durante incursões e permitir resgates de feridos. Afirmavam que, sem blindados, seria impossível enfrentar organizações criminosas que possuíam armamento militar e estruturas defensivas sofisticadas. Críticos apontavam que a presença do Caveirão frequentemente intensificava confrontos em vez de resolvê-los, que operações utilizando blindados resultavam em mortes desproporcionais de civis, que o veículo simbolizava a abordagem militarizada de segurança pública, que tratava populações faveladas como inimigas em vez de cidadãos a serem protegidos. A questão transcendia aspectos puramente táticos. O Caveirão tornou-se símbolo de dilemas fundamentais da sociedade brasileira. Sua existência evidenciava a falha do Estado em garantir segurança pública através de meios menos coercitivos, o fracasso de políticas sociais em prevenir o crescimento do crime organizado, a incapacidade de reformar instituições policiais marcadas por cultura de violência e impunidade. Revelava também a desigualdade profunda de uma sociedade na qual cidadãos ricos viviam em condomínios fechados, protegidos por segurança privada, enquanto cidadãos pobres viviam em favelas disputadas entre polícia e tráfico, ambos exercendo violência com pouca consideração pelo bem-estar da população civil. O impacto do Caveirão na estratégia policial brasileira foi inegável e permanente. Forças de segurança de pelo menos 15 estados adotaram veículos blindados semelhantes para suas unidades de operações especiais. Batalhões de operações policiais especiais foram criados em diversos estados inspirados no modelo do BOP do Rio de Janeiro, e praticamente todos adotaram alguma forma de veículo blindado para operações de alto risco. Santa Catarina formou sua primeira geração de Caveiras Cobra em 1995. Minas Gerais, São Paulo, Pernambuco, Alagoas, Rio Grande do Sul e outros estados desenvolveram suas próprias variantes, adaptadas às necessidades regionais. A disseminação do modelo representou o reconhecimento de que o crime organizado havia se tornado fenômeno nacional que ultrapassava capacidades do policiamento convencional. Organizações criminosas controlavam territórios, possuíam armamento pesado, operavam esquemas de corrupção que penetravam instituições do Estado e movimentavam bilhões de reais em economia ilegal. Enfrentá-las exigia especialização, treinamento intensivo, equipamento adequado e táticas militares adaptadas ao ambiente urbano densamente povoado. A trajetória do Caveirão também ilustra a evolução armamentista entre Estado e crime organizado no Brasil. À medida que a polícia adotava blindados, traficantes desenvolviam táticas e armamentos para neutralizá-los. Barricadas evoluíram de pilhas de entulho para estruturas de concreto armado. Armamento passou de revólveres e pistolas para fuzis de guerra, metralhadoras pesadas e até mesmo granadas antitanque.
Explosivos improvisados foram empregados como minas terrestres contra veículos blindados. Drones passaram a ser utilizados para vigilância tática e até mesmo como plataformas para lançamento de explosivos contra policiais. Em 2025, durante a operação no Miltus e Norinth, Complexo da Penha e Alemão, foram documentados pela primeira vez no Brasil drones equipados com explosivos sendo usados ofensivamente contra forças policiais, marcando nova escalada nessa corrida armamentista. Cada avanço tecnológico por parte do Estado era eventualmente contrabalançado por adaptação das organizações criminosas, perpetuando espiral de violência sem resolução aparente. A questão da letalidade policial permaneceu central nos debates sobre o Caveirão. Rio de Janeiro regularmente figurava entre as unidades federativas com maior número de mortes causadas por ação policial no Brasil. Muitos desses óbitos ocorriam durante operações que empregavam blindados, classificados oficialmente como autos de resistência, categoria que pressupunha legítima defesa por parte dos policiais. Organizações de direitos humanos e pesquisadores apontavam que muitos casos apresentados como confrontos eram, na verdade, execuções extrajudiciais, com evidências de falsificação de cenas de crime para justificar mortes. A dificuldade em investigar e punir abusos cometidos durante operações policiais criava ambiente de impunidade que incentivava excessos. Policiais enfrentavam situações de extremo estresse e perigo real em operações em favelas, mas a ausência de controle externo efetivo e de consequências para desvios de conduta facilitava que alguns agentes cometessem crimes sob cobertura de ações legítimas. O debate sobre o Caveirão intensificou-se em 2020, quando o Supremo Tribunal Federal limitou operações policiais em favelas do Rio de Janeiro durante a pandemia de Covid-19, exceto em situações absolutamente excepcionais. A decisão foi comparada à política de Leonel Brizola 40 anos antes, gerando discussões sobre se restrições a operações policiais protegeriam vidas de moradores ou permitiriam fortalecimento do crime organizado. A discussão revelava que, após décadas de experimentação com diferentes abordagens de segurança pública, desde a ausência de policiamento ostensivo até operações de guerra urbana, o Brasil ainda não havia encontrado solução sustentável para o problema da violência e do crime organizado. O Caveirão representava sintoma dessa crise, ferramenta necessária, dadas as circunstâncias, mas cuja simples existência evidenciava fracasso de políticas mais amplas. O veículo salvava vidas de policiais. Isso era inegável e documentado estatisticamente. Também permitia operações que, de outra forma, seriam impossíveis ou resultariam em mortalidade policial inaceitável. Simultaneamente, sua presença frequentemente aterrorizava populações civis. Operações utilizando caveirões resultavam em mortes de inocentes, e o blindado simbolizava militarização de questão de segurança pública, que deveria idealmente ser tratada através de policiamento comunitário, inteligência e investigação. A história do Caveirão é indissociável da história do BOPE, unidade que lhe deu origem e que permaneceu seu principal usuário. Criado em 1978 como núcleo da Companhia de Operações Especiais, o BOPE foi originalmente concebido para lidar com situações que excediam capacidade da polícia regular, como resgates de reféns, distúrbios civis graves e confrontos armados de alta intensidade. Ao longo das décadas, especialmente a partir dos anos 90, quando o tráfico de drogas se consolidou como poder territorial em favelas, o BOPE gradualmente se transformou em força de combate ao crime organizado, participando de operações que mais se assemelhavam à guerra urbana que policiamento tradicional. Em 2000, o BOPE ganhou instalações próprias no Hotel Cassino abandonado, no alto da favela Tavares Bastos, posição estratégica que permitia treinamento e proximidade a áreas operacionais.
No mesmo ano, criou o Grupamento de Intervenção Tática para Resgate de Reféns, após situações de crise evidenciarem necessidade de especialização ainda maior. Em 2001, adotou os primeiros caveirões, iniciando nova fase em sua história operacional. O batalhão foi popularizado internacionalmente pelo filme Tropa de Elite, dirigido por José Padilha e lançado em 2007, baseado no livro Elite da Tropa, escrito por 2 oficiais do BOPE e pelo sociólogo Luiz Eduardo Soares. O filme retratava a rotina da unidade com realismo brutal, expondo violência do combate ao tráfico, corrupção policial, tortura de suspeitos e execuções extrajudiciais. A repercussão foi imensa e contraditória. Para parte do público, o BOPE e seu caveirão tornaram-se heróis no combate ao crime, símbolos de coragem e eficiência contra inimigos poderosos. Para outra parte, tornaram-se emblemas de Estado policial que violava sistematicamente direitos humanos. O treinamento para ingresso no BOPE permaneceu entre os mais rigorosos do mundo. Candidatos precisavam ser policiais militares com pelo menos 2 anos de serviço, demonstrar excelente condicionamento físico e ser aprovados em avaliações médicas e psicológicas extremamente exigentes. O curso de operações especiais, com duração de 4 meses, tinha taxa de desistência de até 70%. Aqueles que concluíam eram conhecidos como caveiras, denominação que carregava orgulho intenso e senso de pertencimento a grupo de elite. O símbolo da faca na caveira transcendeu o BOPE do Rio de Janeiro e foi adotado por unidades similares em todo o Brasil, tornando-se marca registrada das operações especiais policiais brasileiras. O lema "Vá e vença" encapsulava a mentalidade de cumprimento, de missão a qualquer custo, disposição para enfrentar morte, que caracterizava a unidade. A década de 2020 trouxe novos desafios. Operações cada vez mais letais geravam repercussão internacional negativa. Em maio de 2020, operação no Complexo do Alemão durante pandemia resultou em 13 mortos, gerando protestos de organizações de direitos humanos que questionavam necessidade de operação policial massiva quando a população já enfrentava emergência sanitária. Em outubro de 2025, mega operação mobilizou 2.500 policiais e resultou em mais de 60 mortos, número que chocou o país e provocou comparações com o massacre do Carandiru em 1992. O governador Cláudio Castro declarou publicamente que conflito havia ultrapassado o âmbito da segurança pública tradicional e que Estado não tinha condições de atuar sozinho, solicitando apoio das Forças Armadas. A afirmação revelava reconhecimento de que guerra contra crime organizado havia atingido escala que superava capacidades das polícias estaduais, mesmo equipadas com caveirões e armamento pesado. Especialistas apontavam que ações militares isoladas não resolveriam problema estrutural. Coronel da Reserva consultado pela imprensa afirmou que polícia não havia aprendido nada desde a operação de 2010 no Alemão, que era necessário plano não para próximos 3 meses, mas para próximos 15 anos, que Estado precisava ingressar nas áreas de domínio do crime não apenas com capacidades coercitivas, mas com investimentos em infraestrutura, educação, saúde e oportunidades econômicas. O Caveirão havia mudado o combate urbano no Brasil. Isso era inegável. Permitira que forças de segurança operassem em territórios que antes eram inacessíveis. Salvara vidas de incontáveis policiais que de outra forma teriam sido mortos em emboscadas e tiroteios. Tornara possível operações de resgate e evacuações médicas sob fogo intenso. Servira como plataforma para desenvolvimento de táticas e doutrinas de guerra urbana que foram estudadas e às vezes replicadas por forças de segurança em outros países. Simultaneamente,
tornara-se símbolo de fracasso de políticas de segurança pública mais abrangentes. Sua necessidade evidenciava que o Estado brasileiro havia perdido o monopólio da violência legítima em territórios significativos de suas próprias cidades. Seu emprego frequentemente resultava em violações de direitos humanos, mortes de civis e perpetuação de ciclos de violência. Representava a abordagem reativa a problema que exigia soluções estruturais preventivas. A existência do caveirão colocava questões fundamentais sobre a natureza do policiamento democrático. Até que ponto é legítimo empregar táticas e equipamentos militares em operações de segurança pública? Como equilibrar necessidade de proteger agentes da lei com obrigação de proteger população civil? Como garantir que veículos blindados sejam usados defensivamente para salvar vidas, e não ofensivamente para intimidar comunidades? Como criar mecanismos de controle externo que previnam abusos sem impossibilitar operações legítimas? Essas perguntas permaneciam sem respostas consensuais décadas após a introdução do primeiro caveirão. Diferentes setores da sociedade brasileira ofereciam perspectivas irreconciliáveis. Para moradores de áreas dominadas pelo crime organizado, opiniões variavam dramaticamente, dependendo de experiências pessoais. Alguns viam caveirão como libertador que permitia a retomada de territórios pelos quais traficantes exerciam tirania. Outros o viam como fonte de terror que trazia morte e destruição sem distinguir criminosos de inocentes. Para policiais que operavam o veículo, era ferramenta de sobrevivência essencial que permitia cumprir missões impossíveis e retornar vivos para famílias. Para organizações de direitos humanos, simbolizava militarização excessiva e cultura de violência policial que precisava ser reformada. A cultura popular brasileira absorveu o caveirão de maneiras complexas. O veículo aparecia em videogames, miniaturas colecionáveis, filmes e séries. Tornou-se referência em músicas, memes e conversas cotidianas. Para jovens de comunidades pobres, representava frequentemente fonte de trauma, lembrança de operações que aterrorizaram suas infâncias. Para outros brasileiros geograficamente e socialmente distantes das favelas, era abstração, imagem televisiva de guerra contra crime que não afetava diretamente suas vidas. Tecnologicamente, o caveirão continuava evoluindo. Gerações mais recentes incorporavam sistemas de vigilância digital, conectividade em rede que permitia coordenação em tempo real entre múltiplos veículos, proteção contra a interferência eletrônica que organizações criminosas tentavam empregar. Blindagens eram constantemente atualizadas para responder a novos tipos de munição e explosivos que apareciam no arsenal do crime organizado. Mobilidade era aprimorada para permitir operação em terrenos cada vez mais desafiadores. Conforto e segurança para a tripulação recebiam atenção crescente, reconhecendo que estresse e fadiga de operadores afetavam diretamente eficácia operacional e decisões sobre uso de força. A disseminação internacional do modelo brasileiro de blindados policiais foi limitada. Países desenvolvidos geralmente possuíam diferentes paradigmas de policiamento, com crime organizado menos territorializado e confrontações armadas menos frequentes. Veículos blindados existiam, mas eram empregados principalmente por unidades táticas, especializadas em situações específicas, como terrorismo e tomadas de reféns. O modelo brasileiro de emprego massivo de blindados em operações rotineiras contra crime organizado urbano permaneceu relativamente único, refletindo particularidades da situação de segurança pública no país. Alguns países da América Latina, com problemas similares de crime organizado, como México e Colômbia, desenvolveram seus próprios veículos blindados policiais, mas com doutrinas de emprego diferentes adaptadas às suas realidades locais. O legado do caveirão na história da segurança pública brasileira está ainda sendo escrito. Mais de 2 décadas após a introdução do primeiro veículo em 2001,
o Brasil continua enfrentando níveis alarmantes de violência urbana e criminalidade organizada. O Caveirão permanece elemento central das operações policiais em áreas conflagradas, mas não se tornou solução definitiva que alguns esperavam. Crime organizado adaptou-se à presença dos blindados, desenvolvendo táticas defensivas e ofensivas para neutralizar sua vantagem. Corrupção policial, impunidade para violações de direitos humanos, ausência de investimentos sociais sustentados em comunidades carentes e desigualdades econômicas estruturais continuam alimentando ciclos de violência que nenhum veículo blindado pode interromper. A verdadeira mudança que o Caveirão trouxe ao combate urbano no Brasil foi revelar limites da abordagem puramente repressiva à segurança pública. Demonstrou que é possível desenvolver capacidades táticas sofisticadas, equipar forças de segurança com tecnologia avançada e executar operações militares em território urbano. Simultaneamente, expôs que, sem endereçar causas fundamentais da criminalidade, sem reformar instituições policiais problemáticas, sem garantir direitos e oportunidades para populações marginalizadas, violência apenas muda de forma, mas não desaparece. O Caveirão salvou vidas de policiais e permitiu operações que trouxeram alívio temporário a comunidades oprimidas pelo tráfico. Também participou de operações que resultaram em execuções, traumas coletivos e perpetuação de desconfiança entre polícia e população. Ambas as realidades são verdadeiras e precisam ser reconhecidas em qualquer avaliação honesta de seu impacto. Olhando para frente, o futuro do Caveirão e do modelo de policiamento que representa permanece incerto. Pressões internacionais e nacionais por reforma das polícias, movimentos sociais exigindo o fim da militarização da segurança pública e reconhecimento crescente de que guerra às drogas falhou, podem eventualmente forçar mudanças fundamentais em como o Brasil aborda a criminalidade. Alternativamente, deterioração adicional da situação de segurança pode resultar em militarização ainda maior, com o emprego cada vez mais frequente das Forças Armadas em operações de segurança pública e normalização de níveis de violência que antes seriam considerados inaceitáveis. O que é certo é que Caveirão ocupa lugar permanente na história do Brasil contemporâneo. Tornou-se símbolo poderoso, interpretado de maneiras radicalmente diferentes, dependendo da posição social e experiências de vida de quem o observa. Para uns, representa coragem e sacrifício de agentes da lei, protegendo sociedade contra a criminalidade violenta. Para outros, encarna falência do Estado democrático de direito e perpetuação de políticas de segurança que tratam pobres como inimigos internos. Entre essas interpretações polarizadas está a realidade complexa de veículo que mudou o combate urbano no Brasil não apenas por suas capacidades técnicas, mas pelo que revelou sobre sociedade que precisou criá-lo, sobre guerra que se trava nas periferias das cidades brasileiras, longe dos olhos das classes privilegiadas, e sobre o custo humano de conflito que não tem vencedores, mas apenas sobreviventes e vítimas. Inscreva-se e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma história incrível que preparamos para você. Até a próxima história!